tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Vai Samba e Cerveja. Hoje vamos bater um papo muito legal sobre cerveja artesanal. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Vamos ver se o nosso convidado já está chegando aqui. Aqui, ó, Padilha está aqui, nosso convidado. Vou apresentar ele para vocês daqui a pouco. Deixa eu botar o Padilha aqui. Tudo bom? Como é que você tá, Márcio? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia, Padilha? Tá conseguindo me ver e me ouvir direitinho aí? Tô, e você? Tá me vendo e tá me ouvindo direito? Tô sim. Pessoal, hoje eu converso com José Raimundo Padilha. Para quem não está acostumado com o mundo cervejeiro, talvez não possa conhecer, mas é uma pessoa muito famosa. Ele é mestre em estilos, sommelier, especialista em harmonização. Ele tem a coluna na Rádio Band News FM, que é a Carta de Cerveja, não é isso, Padilha? É exatamente isso. E é o nosso amigo botafoguense que veio hoje prestigiar aqui o Bastante Cerveja e falar um pouquinho de cerveja com a gente. Show de bola, estamos aí. Falando de cerveja, tô sempre dentro, cara. E Padilha, só antes de começar esse bate-papo, que tal a gente abrir uma cerveja aqui, ó? Já tô com uma minha aqui Opa! separada, ó. Eu tô com uma minha também separada aqui, ó. Ó, a Bandita da Mojave, que é o nosso parceiro, ó. Eu tô tomando uma de trigo hoje. Ah, Weiss, eu tenho a Weiss aqui em casa também, mas preferi uma cerveja um pouquinho mais alcoólica, Uma né? tá certo. Você tá aí em que graduação alcoólica? 5, 5,5? Vê aí no É, rótulo para 5, mim. 5, 5. 5, né? Eu tô com 8,7. Essa aí 8,7. já é mais pesada. Quem é que vai ficar mais alegre nessa live? Eu ou você? Eu acho que você ficar um pouquinho mais alegre, Padilha. Saúde. Saúde, saúde. Da Mojave também, ó. Sa- Show de bola. Saudações alvinegras. Saudações alvinegras. E o inverno começa amanhã, né, Padilha? Mas esse calor que tá fazendo hoje aí. Pois é, cara, é um calor aí de finalzinho de inverno, mas eu fiquei sabendo que o frio mesmo vai ser daqui, eu acho que umas 2 semanas. 10 dias, 2 semanas, que vai ser começo de julho. E No começo começo de de. julho, meu amigo, se prepara, né? O pessoal da meteorologia já avisou que vem frente fria por aí. Ô, Padilha, conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua história com a cerveja. Como é que foi que você entrou nesse mundo da cerveja? Pô, com certeza. Eu só queria saudar aí a galera que está entrando, cara. Já vi um grande amigo meu aí, que é o Tomaso de Martino. É Um um abraço, grande Tomás. cervejeiro lá da cervejaria, numa cervejaria lá de Teresópolis. E como que eu entrei na cerveja, Márcio? Eu entrei da seguinte maneira. Eu era publicitário, trabalhei a vida inteira trabalhando com criação publicitária. Eu era redator publicitário. Então, eu era aquele cara que ficava lá trancado na criação, né? Né? Na realidade, já estou acostumado com quarentena, né? Porque o publicitário fica trancado dentro do Verdade. escritório, criando, né? Enfim, aí a gente foi chamado para uma concorrência publicitária de uma micro cervejaria artesanal. E aí, cara, eu me apaixonei por cerveja artesanal que eu não conhecia. Isso foi em 2009. E aí a gente ganhou a conta, né? Porque a gente estava concorrendo com 7 agências de São Paulo. E a única chance que a gente tinha de ganhar era a gente entender do produto Com tanto certeza. quanto ou mais do que o cliente. E foi o que aconteceu. Eu acabei estudando muito. Eu sempre fazia isso com todas as campanhas publicitárias que eu entrei, né? Realmente mergulhar no assunto, no tema, pesquisar tudo, né? E pesquisar cerveja, mergulhar dentro da cerveja é muito bom, né? E acabou Que que a isso aí, gente ganha. Pois é, a gente ganhou a concorrência, né? A gente levou essa concorrência e só que aí eu não parei mais, né? Eu acabei sendo conquistado pela cerveja artesanal e aí eu comecei a fazer curso de cerveja, de produção de cerveja caseira, fiz cerveja em casa, entrei para a Serva, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais, né? Pessoal que faz cerveja caseira. Isso, estou falando em 2009, né? Na realidade, ainda isso estava tem bem no mais. início, né? Não era uma coisa muito Bem, popular que nem é hoje, né? não era, pouquíssimas marcas de cerveja, você contava praticamente nos dedos aí, né, as grandes micro cervejarias artesanais independentes aqui. Aliás, todas eram independentes, não tinha ainda cerveja
artesanal comprada por grandes cervejarias, não tinha esse movimento ainda, né? E me apaixonei, fiz minha própria cerveja, virei diretor, inclusive, da Acervo, da Associação de Cervejeiros Artesanais, aí, por 2 anos, e até que veio em 2010 o curso de sommelier de cerveja, o primeiro do Brasil, em 2010. Eu fui da primeira turma, que é uma turma que eles chamam de Train the Trainer, que é treinar para, né, um treinamento para treinar as próximas turmas, né? E até hoje eu dou aula, né? Por coincidência eu estou até com a camisa da Escola Superior de Cerveja e Malte, de né? cerveja. Aqui, ó, Escola Superior de Cerveja e Malte. Sou professor lá da Escola Superior de Cerveja e Malte, que, para quem não sabe, ela fica em Blumenau e ela é a 4ª maior escola de cerveja do mundo. Já formou, desde que inaugurou, mais de 10 mil alunos e ela é a maior escola de cerveja do mundo fora da Alemanha, porque as 3 maiores, que são Ficam maiores lá do na que ela, Alemanha. estão todas na Alemanha. E é um orgulho muito grande, né? Mas, enfim, né, hoje eu dou aula, e isso foi em 2010 que eu fiz esse curso, e eu sempre fiz isso paralelo à propaganda. Só que em 2012 eu fui convidado para formatar um e-commerce de cerveja, tá? Que é o The Beer Planet. E aí eu fiquei no The Beer Planet 1 ano formatando, criando tudo, todas as fichas autorais, todas as landing pages, todas as campanhas, enfim. Fiquei 1 ano fazendo esse trabalho. E aí, quando o site foi para o ar, me ofereceram sociedade e eu migrei, saí da propaganda, né? E fui para a cerveja. Fiquei lá até ano passado, né? A crise acabou pegando também The Beer Planet e eu acabei me desligando depois desse tempo todo, né? Estando lá desde 2012. Só que, paralelo a isso, cara, eu acabei fazendo um monte de outras coisas e uma das minhas atividades principais hoje, né, principalmente na pandemia, porque eu não estou podendo viajar, não estou podendo. Eu ia dar aula em abril em Montevidéu, eu dou aula também em 2 cursos no Centro Cerveceiro lá do Uruguai, dou aula lá. Mas, como eu não estou podendo viajar, como a gente não está podendo, né, se Está locomover por restrito, enquanto, está restrito, a minha principal atividade hoje eu sou sommelier de cerveja, expert de cerveja do supermercado Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, né? E tenho uma satisfação muito grande de ter a Mojave lá, né? lá no portfólio de vocês. No mix. Inclusive, eu queria indicar essa cerveja aqui de um grande amigo, né? Ela está no portfólio da Mojave, ela está no portfólio do Zona Sul, e ela é uma American Pale Ale, ou seja, uma APA, né? Espetacular. Para quem Muito boa. gosta de amargor, mas acha uma IPA muito amarga, essa aqui é um amargor um pouquinho mais não tão amarga quanto uma cerveja, uma American IPA, uma IPA, né? E, cara, é isso. Hoje a minha atividade principal, né, nessa pandemia é o Zona Sul. Eu tenho dado aula, a própria Escola Superior de Cerveja e Malte vai disponibilizar agora em julho julho e agosto, cursos concentrados à distância, né, EAD. Legal. Eles já trabalhavam com EAD, mas EAD era uma parcela maior e agora acabaram com a pandemia, né, focando toda a atividade no ensino à distância. E você também é mestre em estilos, né? O que vem a ser um mestre em estilos? Explica pra gente, pra quem não conhece. Mestre em estilos, né? Na realidade, eu fiz uma formação de mestre em estilos na Sibyl, que é uma escola, Sibyl Institute, que é uma escola de cerveja que tem nos Estados Unidos, em Chicago. E o Sibyl é uma escola que forma mestres cervejeiros, tem vários cursos lá, e um dos cursos que eles disponibilizam é o Master of Beer Styles and Evaluation, né? Mestre em estilos e avaliação de cervejas, né?
Que é isso? É uma especialização para quem já conhece cerveja, para quem já tem formação em cerveja, para quem já tem experiência com cerveja, já conhece os estilos de cerveja, mas Você aprimora mais o conhecimento, né? isso, é um aprofundamento. Você tem realmente uma ideia muito maior, né, de que todos os estilos eles acabam se conectando, né? Então, se você for ver, né, todos os estilos acabam, na sua grande maioria, derivando de outros, com novas características. E quando você faz esse curso de Master of Beer Styles, né, de mestre em estilos, você tem essa visão, né, e essa compreensão melhor do mundo dos estilos de cerveja. Ontem, Márcio, eu estava fazendo Diga. uma live com um grande amigo meu, Bernardo Murgel, que ele é da Porto Divino, ele trabalha com vinho. Ele trabalha com vinho da Porto Divino. E a gente estava fazendo uma live ontem falando sobre cerveja, e aí ele falou assim: eu acho muito confuso quando chego numa gôndola do supermercado, começo a ver que aquela cerveja tem isso, aquela tem aquilo outro, aí você passa para isso, tal. Eu me sinto completamente perdido e tal. E aí eu virei para ele e falei assim: Bernardo, você acabou de descrever como é que eu me sinto quando eu estudo Com vinho, vinho. né? Porque É é a mesma verdade, é. coisa, né? É a mesma coisa. Para ele é muito fácil, né, entender, né, toda a complexidade do terroir, né, das safras, né, enfim, de todo aquele universo que faz os vinhos ser maravilhosos como são. E na cerveja é a mesma coisa, né? Já, É o mesmo nível de complexidade, é o mesmo nível de... Só que de outra maneira, né? Cerveja, você pode fazer a melhor cerveja belga do mundo em Belo Horizonte, você pode fazer a melhor cerveja alemã do mundo em São Francisco, na Califórnia, e assim por diante. o Porque terroir não importa tanto, né, que nem no vinho, né? É mais exatamente, o exatamente. preparo, né? O terroir, na realidade, ele importa. O terroir na cerveja vem através do lúpulo, porque o malte ele é commodity. Você beneficia o malte em qualquer lugar do mundo e deixa ele da maneira que você precisa ou Você nos trabalha em parâmetros que cima você dele, quer. né? Agora, o lúpulo não. O lúpulo realmente ele traz regionalismo. Ele traz As características. características daquela região onde ele é cultivado. Então, a gente tem terroir na cerveja, podemos falar de terroir na cerveja, mas assim muito mais por causa de características do lúpulo especificamente, né? Então, por exemplo, o lúpulo americano é um lúpulo mais frutado e cítrico, né? Amargo, frutado, cítrico. Já o lúpulo alemão é um lúpulo floral, é um lúpulo bem floral, né? Já o lúpulo inglês é um lúpulo terroso. Então, cada lúpulo vai Cada... trazer essa característica, né? E agora no Brasil a gente também está tendo uma iniciativa aí, né, de plantação de plantar lúpulo, né? Como é que está indo isso aí? É verdade, está indo muito bem, cara. Ontem mesmo eu falei com um cervejeiro amigo meu que ele tem terras para cultivo e ele ontem ele me mandou fotos, inclusive é aqui do Rio de Janeiro, e ele me mandou fotos aí de que ele está se preparando para começar a plantar lúpulo, né? E a expectativa dele é que a plantação dele dê 50 quilos de lúpulo por cada colheita. Então, 50 quilos de lúpulo é bastante coisa. Para quem não sabe, não é tanta coisa para uma escala industrial de uma grande cervejaria que produz numa escala do tamanho do Brasil. Agora, para uma microcervejaria artesanal, independente, 50 quilos é bastante coisa. Porque, para quem não sabe, deixa eu só explicar uma coisa. A cerveja, ela usa 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e levedura. E a proporção é mais ou menos, para uma pessoa leiga entender, você sabe o quanto você coloca de farinha numa pizza versus o quanto você coloca de orégano. É mais ou menos essa proporção entre malte e lúpulo, né? Na pizza você coloca quilos de
farinha e coloca só umas gramazinhas, né, Do de orégano. orégano. Na cervejaria, na cerveja, numa receita, você também vai colocar numa grande cervejaria toneladas de malte, mas você vai colocar quilos de lúpulo. Então, a proporção é mais ou menos essa. O lúpulo ele vem mais para temperar a cerveja, né? É muito mais um tempero da cerveja. E o fermento, a levedura, ela também tem diferença? Tem vários tipos que fazem, dão um sabor diferente? Completamente, completamente, né? Então, você, dependendo não só do fermento que você utiliza, porque o fermento na cerveja, a gente fala de fermento, mas o certo é a gente usar a terminologia levedura. Levedura. Por quê? Porque fermento, existe o fermento químico, né? O pó royal, aquele pó royal que a gente Aham. usa para fazer bolo e tal. No caso da cerveja, a gente usa levedura, que é um ser vivo, é um ser unicelular, né? Que é a levedura, que ela se alimenta dos açúcares que estão no malte e no processo de fermentação ela vai produzir, a levedura vai produzir o gás carbônico, que é E o álcool. o dióxido de carbono, né? O gás da cerveja, carbonatação da cerveja, e o álcool, né? O teor alcoólico. Então, quanto mais malte você coloca numa cerveja, mais açúcar você está dando para ela, maior vai ser o teor alcoólico, né? Então influencia E, bastante a levedura, e né? não, e a levedura influencia bastante. Por exemplo, e aí você vai ter escolas cervejeiras, e nessas escolas cervejeiras você vai ter atributos que são mais significativos, né? Então, por exemplo, na escola, a gente falou de escola americana, né? Eu vou começar pela mais recente, escola americana. A Tá grande certo. estrela da escola americana é o lúpulo, né? É o lúpulo, esse lúpulo frutado, cítrico, né? Que vai lembrar, né? Abacaxi, maracujá, limão, laranja, toranja, né? Que é grapefruit. Enfim, você tem toda essa tonalidade aí de frutas cítricas. Agora, nas cervejas belgas, por exemplo, essa daqui é uma cerveja de escola belga, né? O grande protagonista na escola belga é a levedura, tá? A levedura é um grande protagonista. A gente sente, tanto é que as cervejas belgas elas são muito complexas, né? Mesmo as cervejas mais simples, elas têm uma grande complexidade de aroma, de paladar. É uma cerveja, né, que tem é mais exuberante em termos de sabor e de aroma, né? Agora, já a escola alemã, por exemplo, não é nem a levedura, nem o lúpulo, é o malte, né? A É o grande mal. estrela da escola alemã é o malte. Então, o malte e os alemães souberam fazer isso muito bem, né? E a gente tem cervejas espetaculares. A gente tem desde da cerveja a Pilsner, né? O Pils, que é uma cerveja mais leve, clara, com teor alcoólico moderado, até uma Doppelbock, por exemplo, que é uma Muito boa. cerveja carregada de malte, com bastante malte e com teor alcoólico mais alto, mais encorpada e tal. Na escola inglesa, tá? Também o que vai ser um protagonista aí também é o malte, mas aí o malte mais tostado, um malte mais escuro, né? A gente vê aí as IPAs que a gente tanto ama, né? As IPAs, as India Pale Ale que a gente tanto ama, se originaram na Alemanha, né? E a partir daí vieram outros estilos também, desculpa, se originaram na Inglaterra. Né? É, Falei Alemanha? Não, na Inglaterra. é, Enquanto a Inglaterra colonizava a Índia, por isso que a gente fala India Pale Ale, né? Que é a Pale Ale inglesa que ia para a Inglaterra. Oh, meu Deus, estou trocando todos os países. Ia e na para a Inglaterra, Índia, ia para a Inglaterra, para a Índia, ela acabava sofrendo nesse trajeto aí, e os caras colocaram mais lúpulo
né? Mas você vê, as IPAs, elas não são estrelas na Inglaterra, né? Elas são estrelas em outros lugares, né? O boom das IPAs foi nos Estados Unidos. A escola americana é que Não é jogou um verdade? holofote em cima das IPAs, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, a grande estrela é o lúpulo, né? E o lúpulo daquele jeito lá deles, muito frutado, muito cítrico. Só para completar a história aí da Inglaterra para a Índia, né, eles colocaram mais lúpulo justamente porque o lúpulo é um conservante natural, né? Então eles colocavam E, mais lúpulo para a cerveja aguentar o tempo da viagem, não é isso? Exatamente. Tecnicamente falando, o lúpulo ele tem uma característica, ele é bacteristático, não confundir com bactericida, né? Então ele não mata as bactérias, mas ele deixa as bactérias se proliferando mais devagar. Então o que acontece? Numa solução que tem uma boa quantidade de lúpulo, germes e bactérias, fungos e bactérias, melhor dizendo, eles vão acabar se proliferando com mais De tempo, forma né? mais lenta, né? Exatamente. Então, isso faz com que a cerveja ganhe um tempo de vida muito maior, né? Eu não falo de prazo de validade, porque prazo de validade é uma invenção moderna da indústria, né? Uma coisa muito recente, né? Não se falava de prazo É. de validade antigamente, mas a cerveja estragava muito rápido e com o lúpulo ela acabava demorando mais tempo para estragar e ficava mais tempo própria para consumo, né? O lúpulo tem Opa, essa característica. Fala. tá, não. Padilha, eu ia te perguntar o seguinte, para quem está ouvindo a gente aí e tem interesse em seguir a carreira de sommelier, ou para quem está começando, quais são as dicas que você dá assim para quem está começando nesse universo? Olha, para quem está começando, ora copo, né? É Então, assim, experimentar, né? experimentar tudo, cara. Tudo, tudo. Ah, mas eu não gosto de não sei o quê. Não importa que você não gosta. Se você quer conhecer, você tem que até experimentar o que você não gosta para poder dizer, olha, não gosto por isso e aquilo outro, né? Eu, como qualquer pessoa, Márcio, independente de eu ser sommelier, eu tenho minhas preferências pessoais, né? Justamente. Tanto é que, por exemplo, na hora de pegar a cerveja, eu peguei a bandida, eu não peguei a Weiss. Mas, enfim, o que acontece? A gente tem as nossas preferências, mas um cara que é um profissional de avaliação, de análise de cerveja, não pode, tem que ser imparcial. E para você ter essa imparcialidade, você precisa conhecer tudo, você não pode ter preconceito, né? Então, a dica que eu dou para quem quer entrar no mundo da sommelieria, ou para quem quer conhecer mais cerveja, é É experimentar, né? experimentar. E aí você começa a formar as suas opiniões, as suas convicções a respeito de cerveja, e aí começa a entender melhor como elas se relacionam, né? Por que esse estilo é dessa maneira e aquele outro estilo é daquela outra maneira? Você começa a entender só depois de você começar a degustar, né? Tem gente que faz isso sem degustar? Tem, mas a exceção da exceção da exceção. Por exemplo, o Empório Alto de Pinheiros, lá em São Paulo, eu não hoje, mas o gerente deles durante anos não bebia por causa de religião. É engraçado, né? O cara é o melhor bar de cerveja do Brasil, que tem mais rótulos no Brasil, e o gerente do bar não bebia Não- cerveja. Mas era um cara que estudava. Ele sabia a descrição das cervejas, ele sabia recomendar as cervejas, ele sabia, a partir da descrição de que uma pessoa queria, qual era a cerveja que a pessoa ia beber. Mas ele é uma exceção à regra. Fora isso, tem que beber, tem que degustar, tem que conhecer, e você só conhece hora copo. Com moderação, né? Quando eu falo que tem que beber, eu não estou falando em encher a cara. falta, exatamente, não estou falando de falta de moderação. Por exemplo, esse copo aqui que eu estou bebendo, parece um copo grande, mas se você for ver do lado da garrafa, ó, copinho Ah, é bem pequeno, pequeno, entendeu? Ele é bem justamente. pequenininho. Então, assim, eu sou um cara que eu bebo em copos pequenos, né? Lógico, tem dia que você quer, né, chutar o pau da barraca e acaba
bebendo um pouquinho mais, né? Isso é normal, isso é de cada um. Mas a regra tem que ser a moderação. Não, com certeza. Ô Padilha, vem cá, e 2020 era um ano que estava prometendo muito, né, para o mundo cervejeiro. Tinha vários eventos marcados, vários lançamentos de cervejaria. Aí vem o coronavírus, a pandemia aí, e é um banho de água fria em cima de todos nós, né? E Pois assim, é uma pena isso. qual você acha que vai ser a consequência disso para o mercado cervejeiro, Padilha? Você tem alguma noção? Você já tem alguma visualização? Olha, cara, eu acho que assim, o novo normal já está começando, né? Então, na realidade, assim, eu acho que as cervejarias, elas já estão se mexendo, já estão se virando, porque eu vi muitos cervejeiros no começo da pandemia, da quarentena, melhor dizendo, achando que, vou desligar a luz, vou fechar a porta, né? E daqui a 15 dias a gente volta, ou daqui a 3 semanas a gente volta. Só que, cara, o quadro mudou, né? A gente já está há mais de 3 meses aí do anúncio da pandemia, do começo da quarentena, e apesar da coisa ter um horizonte aí sinalizando uma flexibilização, né? Mas assim, não sabemos quando é que vai voltar a ser como era antes. Só vai voltar a ser como era antes quando chegar uma vacina, né? Não é E verdade. lembrando, eu não queria trazer essa notícia aqui, mas lembrando que tem doenças que até hoje não se encontrou uma vacina, né? Não é Então, verdade. isso é uma coisa preocupante. Então, na realidade, a gente está tendo essa flexibilização, mas a doença continua, né? A transmissão, o contágio continua. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter uma flexibilização maior de vários ambientes, mas a última coisa, que eu acho que vai acontecer é a liberação de grandes eventos, de grandes aglomerações, né? Então, não só do ponto de vista da legalidade, ou seja, pode-se fazer ou não pode-se fazer um evento, mas muito mais em Pela cima. procura, né, das pessoas, as pessoas vão ficar receosas, né? Exatamente, Márcio. Eu vou ficar receoso. Eu vou ficar Não, receoso. com certeza. Porque um evento de grandes proporções, como é que você vai fazer distanciamento? Como é que você. Né? É complicado isso. Vamos para um lugar ao ar livre, e chuva, e. Cara, são mil coisas que a São gente muito tem que bem. pensar aqui, né? Então, outra coisa também que a gente está muito preocupado é com os concursos de cerveja. Porque o concurso de cerveja, olha só, ele é um prato cheio uma contaminação como essa. Porque vem pessoas de vários lugares, né? De vários lugares ao mesmo tempo. Se for um concurso internacional, então, vem No mundo, gente do mundo inteiro, né? No dia é, no dia anterior ao decreto da pandemia, eu estava num salão com acho que eram 3.000 pessoas. A pandemia foi anunciada no dia 11 de março, quando foi o primeiro dia do Festival Brasileiro da Cerveja, e no dia 10, na terça-feira anterior, no dia 10, foi a cerimônia de premiação. Tinha 3.000 pessoas pessoas. dentro de um galpão. Um galpão com 3.000 pessoas compartilhando cerveja, né? Você sabe como é que é o ambiente de cerveja, né, Márcio? Todo Com mundo bebendo o mesmo certeza. copo e tal. Então, cara, vai ser difícil a gente voltar a essa condição. Só quando tiver uma vacina, Uma com vacina, certeza. né? Então, E, o que que eu acho? Você me perguntou o que que eu acho. Eu acho que aos poucos, vai se flexibilizar, mas só se volta ao que era antes quando tiver uma vacina para todo mundo. e a gente tem visto aí que tem alguns bares, restaurantes já anunciaram que vão fechar as portas, não vão conseguir continuar.
Você conhece alguma cervejaria que já tenha anunciado que também parou de funcionar, não? Olha, não, ainda há uma cervejaria que tenha oficialmente falado assim, olha, não vamos voltar nunca mais, não. Conheço restaurantes, mas É, cervejaria, restaurante vê bastante, né? Restaurante, bares, muitos fecharam as portas aqui no Rio, né? pois é, a cervejaria ainda não, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo, principalmente para os ciganos, né? Porque eles têm menos estrutura, enfim, é bem complicado. Deixa eu ver o que o Tomásio escreveu aqui. O Tomásio de Martino. Aqui eu percebi isso. Vários lugares que já estão abrindo, estão tendo prejuízo maior por estarem abertos, não recebem o público. Olha que interessante. Olha quem entrou aqui, Sadi, o grande burgomestre Sadi, Sadi Omeres, André Sigo. Gente, tá, essa live aqui tá muito legal. Pedro, né? O Pedro, né? Da Laje. Tem Bem-vindo uma aí, galera. galera aqui, cara. Eu não tava olhando, mas tem uma galera aqui, cara. Que bacana. Tem muita gente aqui vendo a nossa live. Enfim, grande Sadia, que a fonte nunca segue, Sadia. Sadia é conhecido, né? Sadia, que a fonte nunca segue. Isso aí, Padilha. Ô, Padilha, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quando a gente pensa em cerveja artesanal, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma cerveja, uma produção em pequena escala, aquele cuidado pela produção, né? Você não ter aditivos de químicos, conservantes. E esse movimento das grandes cervejarias, como a Ambev, a Heineken, o Grupo Petrópolis, de comprar essas cervejas menores e, de repente, comercializar em maior escala. Você acha que essas cervejas perdem um pouco a identidade de artesanal? Cara, a identidade sim, né? Mas o fato, elas continuam sendo artesanais, depende muito do que a grande cervejaria vai decidir para ela, tá? Pô, estamos recebendo aí uma galera barufa aí, grande barufa. Enfim, deixa eu te falar sobre isso, né? A tua pergunta foi, desculpa, eu acabei me distraindo aqui com o barufa. Qual foi a pergunta? Não, se as cervejarias maiores, quando compram uma menor, Ah, você essa, perde a identidade artesanal. essa é uma resposta bem interessante, que é o seguinte. Cara, eu acho que é muito mais uma questão de como ela se comporta comercialmente no mercado do que muito mais uma questão de qualidade da cerveja, tá? Porque ninguém tem um controle de qualidade melhor do que as grandes cervejarias. Ninguém tem um controle de qualidade igual às grandes cervejarias que têm verdadeiros departamentos de microbiologia, de testes, com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais. Essa estrutura só dá para você ter nessa escala, nesse tamanho, nas grandes cervejarias. Agora, e estou falando não só controle microbiológico, mas estou falando assim de limpeza, de equipamentos, enfim, ninguém tem uma estrutura melhor do que as grandes cervejarias, isso é óbvio. Agora, elas acabam perdendo muito a conexão com o público, né? Porque o público ele quer uma cervejaria artesanal que expresse o que significa, né, esse artesanato, né? Então, Justamente. hoje, por exemplo, existe, Márcio, uma distinção que foi criada pela Abracerva, Associação Brasileira dos Cervejeiros Artesanais, que é o conceito de independente, tá? Então, hoje, por exemplo, eu nem sei se a Mojave tem o rótulo aqui, mas a Mojave ela não tem o selo no rótulo, tá? Mas a Mojave ela é uma cervejaria independente
que é uma cervejaria independente? É uma cervejaria que não faz parte de um grande conglomerado, uma cervejaria, né, um grande conglomerado econômico, por exemplo, Aham. né? Então, hoje não basta só a cerveja ser artesanal, ela tem que ser artesanal e independente. Então, guarda esse termo, né? Cerveja Independente, independente. artesanal independente, tá? Então, por quê? Porque o independente é o pequeno produtor. E hoje, na pandemia, é quem mais está precisando da nossa ajuda, tá? Justamente. Então, por exemplo, o pequeno produtor independente, ele não tem fôlego para atravessar essa pandemia sem a nossa ajuda, sem o nosso apoio, sem o nosso fomento, né? As grandes cervejarias têm. As grandes cervejarias têm fôlego para atravessar 10 pandemias, né? Agora, o pequeno produtor, o produtor independente, o pequeno comércio, assim como o pequeno comércio, eles não têm esse fôlego econômico, financeiro para atravessar uma crise como a que a gente está vivendo agora. Então, é importante, quando a gente fala em peça delivery, quando a gente fala em apoie a cerveja local, quando a gente fala Beba local, quando a gente tem fala essa. sobre isso, a gente está falando do pequeno produtor independente, né? É ele que precisa da nossa ajuda. Justamente. Então não precisa. Eu não tenho nada contra as cervejas artesanais que não são independentes. Adoro elas, gosto muito, mas elas têm o auxílio da grande cervejaria para enfrentar essa crise. O independente não, né? Então, por isso que hoje a força muito grande beba independente. Eu vou até escrever aqui, ó, hashtag, Pegue. hashtag beba independente. Independente. Eu não sei se eu Padilha, consigo fixar. Você fixa aí? Você consegue fixar o meu comentário? pior, pior que eu, Padilha, eu não sou muito integrado. Clica no meu comentário, aí vai vir uma pergunta para você se você quer fixar, e aí você diz que quer Deixa eu fixar. botar aqui. Calma aí. Conseguiu? Caramba. Pior que eu não consegui, não, Padilha. Eu não sou muito. Mas aprende comigo aqui, vai. Com essa tecnologia de Instagram. Ó, eu tô clicando em você aqui no teu comentário, mas não tá aparecendo nada, Clica, não. põe o dedo e solta. Não. Nada? Não dá nenhuma opção, não. Tá bom, uma pena. Mas, enfim, é isso, né? A Terpenologia aí também, que está nos seguindo aqui, também botou barra beba independente. Isso aí na realidade, a gente tem que se ajudar, né? E hoje a gente tem que ajudar o pequeno, né? Ajudar quem está mais vulnerável, ajudar quem está precisando, ajudar, né, as pessoas que têm menos condições, tá? E, Verdade. na realidade, no mundo da cervejaria, né, quem está precisando da nossa ajuda agora são os pequenos produtores. Justamente. E o inverno chegando aí, né, Padilha? A gente estava falando no início aí da nossa conversa, que ainda não chegou, mas está chegando aí. Você falou que em julho a previsão é de vir um frio mais forte. E qual é o estilo de cerveja que você indica assim, pro inverno? O pessoal Olha, curtindo o inverno, dia frio. a mais comum, né, que todo mundo conhece muito aí, aliás, as pessoas conhecem pouco, mas já ouviram falar muito, é Bock, né? Bock. Então, Bock, Doppelbock, Weizenbock, né? As Bocks todas, Weizen, Doppelbock, todas as cervejas Bock, elas vão ter um percentual maior de malte tostado, vão ter mais corpo, elas vão ter um teor alcoólico maior, elas vão trazer mais aquecimento para o corpo, tá? Então, basicamente, ao invés de falar de estilo, eu gostaria de falar de você investir em cervejas com teor alcoólico mais alto, mais escuras e mais encorpadas,
tá? Tá De um modo certo. geral, as cervejas mais encorpadas, mais escuras, mais alcoólicas, são cervejas que vão trazer mais aquecimento para o corpo, que são as cervejas de inverno, né? Então, outras cervejas de inverno são difíceis de encontrar. Mas, por exemplo, Russian Imperial Stout, as stouts todas, de um modo geral, mas a Russian Imperial Stout, que é um teor alcoólico mais alto, ela é super indicada para o inverno. Outra cerveja indicada para o inverno, as Barley Wine, né? Barley Wine é um estilo de cerveja inglês. Russian Imperial Stout também é um estilo inglês, mas que são cervejas que vão trazer aquecimento. Barley Wine é top, né? Assim, a Barley Com Wine teu alcoólico bem alto, né? bem alto, é uma cerveja de inverno muito boa. Agora, por exemplo, essa cerveja aqui, por ela ter 8,7% de teor alcoólico, ela E também vai também, trazer um aquecimento, né? justamente. Então, o importante é isso: cervejas mais alcoólicas, mais encorpadas e mais escuras. Uma cerveja, eu até comentei um dia Olha, assistindo uma live sua. olha só quem falou aqui, terminologia, falou Old Rasputin e petróleo. Cara, Petróleo. agora você tocou meu coraçãozinho cardíaco, cara. Old Rasputin não vende mais no Brasil, tá? Agora você me trouxe uma nostalgia, terminologia, porque Old Rasputin é uma cerveja da North Coast, que é uma cervejaria lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, de Oregon, não me lembro ao certo, mas a Old Rasputin, nossa, espetáculo de cerveja. Desculpa aí, Márcio, mas eu acabei me E lembrando qual da é o estilo cerveja dela? Qual é o espetacular. estilo dela? Você falou de Rasputin? Ela é uma Russian Imperial Stout, Ah, né? roxa. Mas ela é uma Russian Imperial Stout, mas ela é uma Russian Imperial Stout com muita personalidade, né? Espetacular, Não, outro dia muito boa. assistindo uma live sua, não lembro, eu não lembro com quem. Não, acho que foi uma live que você fez sozinho, você conversando e fazendo perguntas. E eu falei de uma cerveja que no início, acho que foi 2014, 2015, quando eu comecei a tomar cerveja artesanal, conhecer um pouco mais, eu tomei uma da Vivan, uma belga, que era uma Smoke. Nossa! E é um estilo que a gente não acha, né, com muita facilidade, né? Não, não acho, não acho. A Vivian, ela é uma Aquele gosto marca. defumado dela eu achei É, sensacional. ela leva peach smoked. O peach smoked é um tipo de turfa, é a mesma turfa que é usada, se eu não me engano, para o malte de whisky, tá? Para defumar malte de whisky. Turfa. Não é uma defumação comum como as cervejas defumadas que a gente está acostumado, as smoked beers, né? Agora, no caso da Viven, a Viven ela tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: ela foi a primeira marca de cerveja belga a fazer estilos não Não, belgas. não, Então isso não é da uma coisa escola belga. espetacular, cara. Eu não sei se você lembra da Le Fric, que era uma garrafa toda. Ah, não, Eu desculpa, a não Le lembro. Fric é outra cervejaria, estou confundindo. A Vivan, essa que você falou, era Porter, se eu não me engano. Era uma Smoked Porter. Uma Smoked Porter, exatamente. Smoked Porter, mas era um Smoked com malte defumado, com esse pit smoked, não com a defumação normal que a gente está acostumado das cervejas defumadas alemães. Né? É um espetáculo de cerveja. Né? Não, muito boa. Fala. Não, pode continuar, fazer uma outra pergunta, mas se quiser continuar nessa. Não, não, eu adoro a Viven. Eu adoro a Viven. Eu ia te Só que a perguntar o seguinte, Viven, quando a gente. a Viven Diga, não vem mais para o Brasil, né? É uma pena. não acha mais complicado. Mas eu ia te perguntar o seguinte, quando a gente fala sobre harmonização de comidas, né, com bebida, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o vinho. Mas a cerveja, ela harmoniza muito bem, né? Com vários pratos. O que você pode dar de dica de harmonização? Olha, eu acho que a cerveja ela acaba tendo um repertório muito maior para harmonizar, né? Porque a cerveja ela tem um leque muito maior
aromas e sabores, né? Não só porque ela usa 4 ingredientes e, na realidade, assim, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, porque, na realidade, você tem 1000 maneiras de usar a água, o malte, o lúpulo e a levedura, né? E você ainda pode blendar malte, você pode blendar lúpulos, e além desses 4 ingredientes, você pode usar águas diferenciadas, né? Por exemplo, tem um estilo de cerveja Gose, que ela leva sal para ser produzida, porque originalmente ela era fabricada numa cidade onde a água do rio era salobra. Então, para você reproduzir essa cerveja, você tem que colocar sal na cerveja. Enfim, ela tem uma infinidade de possibilidades. Fora todos os ingredientes que você pode adicionar a mais na cerveja. O que você pode imaginar já foi colocado numa cerveja. Eu já bebi cerveja com fumo de rolo, já bebi cerveja com doce de leite, já bebi cerveja com polvilho doce, né? Enfim, já bebi coisas que você não Você imagina. consegue fazer uma receita bem elaborada, misturando bastante ingredientes. Você consegue. Então, o que acontece? Você acaba ampliando o leque de possibilidades de harmonização da cerveja, né? Então, assim, a cerveja, quando você vai harmonizar, a cerveja, primeiro, ela é um preparo, né? Ela é fazer cerveja está muito mais próximo de cozinhar do que fazer um vinho, né? Valeu. Fazer um vinho, você tem toda uma questão meteorológica, tem toda uma questão de solo, de inclinação de terreno e tal. E no caso da cerveja, é muito mais você cozinhar e chegar num resultado que você imaginou, que você desenhou e que você quer chegar nele, tá? E com isso você tem várias, por exemplo, o malte. O malte pode trazer para a cerveja defumado, como você falou, pode trazer dulçor, pode trazer tostado, torrado, né? Notas de café, notas de chocolate, de panificação, dependendo da maneira como você torra ele, né? O Aham. lúpulo, você pode trazer lúpulo de várias procedências, de vários destinos diferentes, né? No caso, por exemplo, da levedura também, a gente falou de levedura, você tem vários tipos de levedura, inclusive leveduras que nem são de cerveja. Por exemplo, né, a Brut IPA, que é uma India Pale Ale feita com levedura que se usa para champanhe, para deixar ela bem seca. Então, você tem todas essas possibilidades na hora de fazer uma cerveja, de colocar ingredientes como frutas, como ervas, o que você possa imaginar. E isso acaba fazendo com que você tenha um leque muito Muito maior maior. de possibilidades. É só você encontrar a cerveja certa para a comida que você está querendo harmonizar. Justamente, Padilha. Vem cá, aí, nesse período de pandemia, a gente falou aqui do que poderia ser ruim, mas também nessas dificuldades a gente acaba usando a criatividade e tendo coisas boas, né? O que você acha que teve de diferente, que acabou ajudando e que vai continuar sendo um legado quando acabar? Eu cito assim, por exemplo, as lives se popularizaram bastante, né? Você vê que todo mundo está fazendo live, e isso não vai acabar com a pandemia, né? Eu acho que isso vai Não, não vai ficar. acabar. Não vai acabar. E eu acho também que você cuidar um pouco mais de você, né? Você cozinhar uma coisa que você não cozinhava antes. Isso todo mundo aprendeu, né? Eu, por exemplo, eu estou sozinho aqui na quarentena e, cara, sou eu que faço tudo dentro de casa, né? Então, assim, nossa, eu me vi, eu não sou um cara, eu gosto de cozinhar, mas eu sou cozinheiro bissexto, eu não conheço as técnicas nem nada, né? Mas assim, outro dia eu me vi limpando uma peça inteira de filé mignon,
embalando ela em filme de PVC para fazer medalhão, preparando o Chateaubriand, que é uma parte. E tudo isso eu não sabia antes da quarentena, né? E eu fui pesquisar no YouTube, botei lá como cortar, né, um filé mignon e estava tudo lá, né? Aí, Padilha, estão Então, dizendo que você cozinha bem sim aí, ó. quem é que está dizendo? Ah, tá, o pessoal da terminologia, é verdade, Terminologia. meus grandes amigos. O que acontece? Eu acho que isso vai ficar como um legado, né? E outra coisa também, eu acho que assim, a preocupação com o outro, né? Eu acho que a empatia, isso vai ficar como um grande legado, né? Que a gente vai levar, né? E se preocupar mesmo também com a- por exemplo, a gente ria quando a gente via há 5, 6 anos atrás, né, os asiáticos usando máscara, né? A gente nunca se E, imaginava, né? pois é, e uma coisa que é interessante que é o seguinte: hoje a gente entende que o asiático, né, que usava máscara antigamente, ele não estava se protegendo, ele estava fazendo o contrário, ele estava protegendo o outro, né? Ele estava protegendo Verdade. você, ele estava protegendo eu, né? Então é o seguinte, a gente tem muito essa ideia de ah, eu estou de máscara para me proteger, eu só penso em mim. Não, cara, na realidade, a máscara ela é muito mais para você não passar do que para Do você que não pegar, justamente. né? Então, assim, eu acho que esse tipo de cultura, de pensamento, de hábito, eu acho que vai ser um grande legado que a gente vai levar Levar. dessa quarentena. Ó, tá terminando aqui, ó. É a minha também, ó. Já tá Ó, no ó, final, ó. A terminou Vaz, aqui. a Vaz da Mojave. Um brinde Pode aí, meu amigo. um brinde. Padilha, pra gente terminar aqui, eu queria que você dissesse pra gente assim, um ídolo no futebol. Você tem algum ídolo, aquele jogador que você Garrincha. garrincha? Por isso que é botafoguense, né? O Não meu poderia ser. pai, o meu pai assistiu o Garrincha jogar quando o Garrincha não era famoso, tá? Quando o meu pai assistia, meu pai, moleque ainda, ia assistir o Garrincha jogar quando o Garrincha estava no juvenil ainda, tal. E ele, né, ele contava para mim, né, meu pai é falecido já há muitos anos, mas ele contava para mim que ele falava assim, pô, aquele cara ali das pernas tortas, aquele cara ali é bom, aquele cara ali leva jeito, né? Então, assim, Garrincha para mim, cara, é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Porque a gente fala de Pelé, a gente fala de Maradona, a gente fala de Messi, Cristiano Ronaldo, a gente fala de Neymar. Neymar eu estou fazendo uma concessão pro garoto, tá? Mas assim, mas cara, o Garrincha, ele vai ser um jogador que nunca mais vai existir, né? É um jogador romântico, sem o preparo técnico que hoje em dia tem, Justamente né? aquele E que ele fazia mágica, fazia mágica. O cara com pernas tortas, baixinho do jeito que ele era, né? Praticamente analfabeto, né? E, cara, com talento emocional, com uma inteligência emocional, justamente. né? Que assim, levou ele para o alto, mas derrubou ele também, né? É verdade. E infelizmente, mas assim, como o Garrincha, acho difícil, cara, não tem pra. Agora, deixa eu falar uma coisa de futebol que eu gosto de falar. Diga. Uma vez essa história aconteceu, né? Uma vez como é que é? Uma vez estava numa discussão com um amigo meu argentino, né? Quem é melhor, ou Pelé ou Maradona? Maradona, né? Pelé ou Maradona, tal, não sei o quê. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? E aí, cara, independente se quem é o melhor jogador de todos os tempos, Pelé, Maradona, Messi,
Cristiano Ronaldo. Aí alguém falou, né? Tipo, o melhor do que Pelé, melhor do que Maradona, melhor do que Messi, melhor do que Cristiano Ronaldo, sabe quem é? Quem? Marta. Marta, justamente, né? A É o Marta é concurso. melhor do que todos eles, cara. A Marta é melhor do que todos eles, né? Não, é A porque se gente, você comparar o nível, né? Comparando o futebol feminino e o claro, futebol masculino, ela tá num nível que ninguém nunca, pelo menos não chega nunca perto. chegou, ninguém nunca chegou perto, exatamente, Não né? chega perto, isso é verdade. Né? Joga muito mesmo. Ele joga muito, cara, joga muito, né? Eu acho muito legal isso, né? E assim, né? Eu gosto muito da Marta, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a Marta, ela é uma mulher negra, né? E é uma mulher negra que é o melhor jogador de futebol do mundo. Verdade. Mais do que Pelé, Messi, Maradona, E não tem o Neymar, todo apoio mundo. da mídia, não tem esse apoio que o futebol masculino tem, né? Não tem, cara. Não tem. Então, assim, cara, ó, esse meu brinde de hoje é pra Marta, cara. Vamos brindar um brinde a Marta aí, grande jogadora de futebol. Agora, cara, eu só tenho que dizer aqui, tô no Instagram aqui de amigos vascaínos, né? Mas, cara, o meu time é o Botafogo, cara. E eu vou te falar, eu costumo dizer que eu sou Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu sou Botafogo. Em Liverpool, eu sou Botafogo. Tá Né? certo. Em Munique, eu sou Botafogo. Mas em Curitiba, eu sou Botafogo. Cara, e vou te falar, se o Botafogo um dia jogasse com a seleção brasileira, ia ser difícil. Eu acho que eu ia torcer pelo Botafogo, cara. Tá certo, Padilha. Bom, tem mais alguma consideração final que você queira fazer? Eu quero agradecer a Mojave, nossa parceira aí, que sempre tem mandado cerveja pra gente, ó. A Mojave, Vaz. ó, acabou, Mojave. Acabou. Tem que mandar Acabou, mais ó. um. Acabou. Tem mais alguma consideração final que você gostaria de fazer? Eu quero agradecer a sua presença, Eu o queria seu tempo aí para agradecer. falar de cerveja. Eu queria aqui agradecer e dizer que futebol é isso, cara. Futebol é que nem cerveja, tem que ser agregador. A gente não pode usar a cerveja para violência e a gente também não pode usar o futebol para violência, tá? Falou, tá terminando aí, ó, 20 segundos pro finalzinho, Padilha. Muito obrigado aí, tenha um bom dia. Valeu, meu querido. Um grande abraço para você, um Grande grande beijo para todos. saudações Saudações, vascaínas e botafoguenses para todos nós aí. saudações alvinegras. Alvinegras, justamente. Saudações alvinegras pra gente.